Na reflexão anterior, falei sobre os equívocos que cercam a palavra índio. Fiz uma provocação e tenho certeza que muitas pessoas, especialmente professores, ficaram assim com a pulga atrás da orelha. Se assim aconteceu, alcancei meu objetivo. A inquietação é já um princípio de mudança que acontece na gente, não é verdade? Ficar incomodado com os saberes engessados em nossa mente ao longo dos séculos é uma atitude sábia de quem se percebe parte do todo. É sabido que esta palavra tem às vezes um quê de inocência em quem a usa. Tem quem a utiliza conscientemente também. Sabe que se trata de uma atitude política e fica mais fácil para os interlocutores entenderem do que estão falando. Aliás, é bom esclarecer, esta palavra foi devidamente utilizada pelo movimento indígena no início dos anos 1970. Foi uma forma de mostrar consciência étnica. Antes disso, antes de 1970, não havia uma consciência pan-indígena por parte dos povos nativos. Eles formavam grupos isolados em suas demandas políticas e, assim, cada grupo, lutava por suas próprias necessidades de sobrevivência. Então, cada um estava preocupado consigo mesmo. Somente depois que começaram a encontrar os outros grupos, durante as famosas assembleias indígenas que foram patrocinadas pela Igreja Católica através do recém-criado Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, é que as lideranças daquele momento passaram a ter clareza de que se tratavam de problemas comuns a todos os grupos. Então foi a partir disso que o termo índio passou a ter uma ressignificação política interessante. Notem, no entanto, que foi um termo usado na relação política com o Estado brasileiro. Cada grupo continuou a se chamar pela própria denominação tradicional. Isso não significou abrir mão do jeito próprio de se chamar. Quando muito, chamavam para os outros grupos ou pessoas indígenas utilizando o termo parente. Aqui caberia outra reflexão que deverá vir brevemente. Espero. No entanto, devo deixar claro para vocês que o termo parente é usado pelos indígenas para todos os seres, vivos ou não vivos, quer dizer, humanos ou não humanos. Chamar alguém de parente é colocá-lo numa teia de relações que se confunde com a própria compreensão cosmológica ancestral. Mesmo na língua portuguesa, podemos observar que se trata de uma palavra que une concepções, par mais ente. São concepções que denotam um envolvimento que permite compreendermos que dois ou mais seres se juntam numa rede consanguínea. Do ponto de vista indígena, isso vai além da consanguinidade e se insere numa cosmologia, cuja crença coloca todos os seres, todos os entes, numa teia de relações. Somente neste contexto é possível compreender a intrínseca relação dos indígenas com a natureza. Isso há de ser um assunto aí que eu vou desenvolver com vocês numa outra conversa. Até aqui, até hoje, tenho usado outra palavra para referir-me aos povos ancestrais. Ora eu uso nativo, ora indígena. Qual seria a certa? Ambas estão corretas para referir-se a uma pessoa pertencente a um povo ancestral. Por incrível que possa parecer, não há relação direta entre as palavras índio e indígena, embora o senso comum tenha sempre nos levado a crer nisso. Basta uma olhadela num bom dicionário que logo se perceberá que há variações em uma e noutra palavra. No duro mesmo,
Os dicionários têm alguma dificuldade em definir com precisão o que seria o termo índio, quando muitos dizem que é como foram chamados os primeiros habitantes do Brasil. Isso, no entanto, não é uma definição, é um apelido. E apelido é o que se dá para quem parece ser diferente de nós ou ter alguma deficiência que achamos que não temos, claro, né? Por este caminho, veremos que não há conceitos relativos ao termo índio, apenas preconceito. Aí nós ouvimos dizer que índio, a palavra índio, né, refere-se a selvagem, atrasado, preguiçoso, canibal, estorvo, bugre. Esses são alguns deles. E foram estas visões equivocadas que chegaram aos nossos dias com a força dessa palavra. Por outro lado, o termo indígena significa aquele que pertence ao lugar, originário, original do lugar. Se pode notar, assim, que é muito mais interessante portar-se a alguém que vem de um povo ancestral pelo termo indígena que índio. Neste sentido, eu sou um indígena munduruku, não é indígena só, né? Um indígena que pertence a um povo. E com isso quero afirmar meu pertencimento a uma tradição específica com todo o lado positivo e negativo que essa tradição carrega e deixar claro que a generalização é uma forma grotesca, repito, é uma forma grotesca de chamar alguém, pois chamá-lo assim empobrece a experiência de humanidade que o grupo fez e faz. É como desqualificar o modus vivendi dos povos indígenas. E isso não é justo e saudável. Outra palavrinha traiçoeira e corriqueiramente usada para identificar os povos indígenas é a palavra tribo. É comum as pessoas me abordarem com a pergunta: qual é a sua tribo? Normalmente fico sem jeito e acabo respondendo da maneira tradicional, sem muita explicação. Sei que é um conceito entrevado na mente das pessoas e que só vai sair mediante muita explicação e por muito tempo. Afinal, o que tem de errado com a palavra? A antiga ideia de que nossos povos são dependentes de um povo maior, é isso que está por trás. A palavra tribo está inserida na compreensão de que somos pequenos grupos capazes de viver sem a intervenção do Estado. Ser tribo é estar sob o domínio de um senhor, a qual, claro, se deve reverenciar. Observem que essa é a lógica colonial, é a lógica do poder, a lógica da dominação. É, portanto, um tratamento jocoso para tão gloriosos povos que deveriam ser tratados com status de nações, uma vez que têm autonomia suficiente para viver de forma independente do Estado brasileiro. É claro que não é isso que se deseja, mas seria fundamental que ao menos fossem tratados com garbo. Se não pode chamá-los de tribo, como chamá-los? Nós temos que chamá-los de povo. É assim que se deveria tratá-los. Um povo tem como característica sua independência política, sua independência religiosa, econômica e cultural. Nossa gente indígena tem isso de sobra. E ainda que estejamos vivendo à beira do abismo, trazido pelo contato, podemos afirmar com convicção que somos povos íntegros em sua composição e queremos estar a serviço do Brasil. Uma última palavra. São os índios brasileiros? Eu convoco vocês a desentortar o pensamento e inverter a pergunta. Serão os brasileiros índios? Será que a ordem dos fatores irá alterar o produto? Eu não saberia dizer, mas o que observo é que há um abismo entre o ser e o não ser, ou entre o não ser e o ser.
nesse duelo, os indígenas têm levado com certeza a pior. E se você assistiu esse vídeo até agora, você pode muito bem ajudar a campanha que nós estamos fazendo, Pix Solidário por Lorena, não é a cidade onde eu resido, e que nós estamos fazendo uma campanha para ajudar as famílias menos favorecidas nesse tempo de pandemia. Portanto, exerça também a sua generosidade e colabore. Um abraço.